Fox 3Q Podcast. O tema do episódio de hoje é o policiamento de espaço aéreo na Amazônia. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3Q Podcast, um programa que tem um patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira. Para quem já nos acompanha aqui no Fox 3Q Podcast, esse é o nosso 14º episódio e você pode ouvir todos os programas pelo Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, no canal da Hunter Press no YouTube, onde também existem vários conteúdos dedicados à aviação militar e à defesa, com webséries e documentários de aviação, e no próprio website do programa, que é o www.f3kpodcast.com.br. Se você passar pelo nosso website, aproveita, deixa uma mensagem pra gente, seja via WhatsApp ou e-mail, e aproveita e conhece como é que surgiu a ideia desse programa, como é que a gente tem trabalhado até agora. Tem um blog também de notícias, então vale a pena visitar, vocês vão gostar bastante. No nosso episódio anterior, nós tivemos a participação do Tenente-Coronel Aviador Gustavo de Oliveira Pascotto. É a primeira vez que nós trouxemos aqui para o podcast um oficial da ativa da Força Aérea Brasileira, no caso, o comandante do 1º Grupo de Defesa Aérea, que está realizando aí a implantação, unidade que faz a implantação dos F-39 Gripen, adquiridos aí pelo Brasil. A entrevista foi um tremendo sucesso, foi muito bacana a forma como o Coronel Gustavo colocou como está sendo esse processo e até várias características a respeito do Gripen. Isso trouxe um conhecimento muito bacana a respeito do programa, e nós vamos continuar entrevistando outros comandantes de esquadrões de caça da FAB, que vão comentar sobre a missão, sobre as aeronaves que operam, né, a particularidade de cada um de acordo com o tipo de armamento empregado, a localidade que está inserido. Então, nesse sentido, ao longo do ano e talvez até um pouquinho no ano que vem, nós teremos aí os comandantes dos esquadrões, o 1º do 14º Grupo de Aviação, o Esquadrão Pampa, na base aérea de Canoas, o 1º Grupo de Aviação de Caça, na base aérea de Santa Cruz, os 4 esquadrões de Super Tucano, começando ali pelo Natal, o 2º do 5º Grupo de Aviação, o Esquadrão Joker, o 1º do 3º Grupo de Aviação, Esquadrão Escorpião, em Boa Vista, o 2º do 3º Grupo de Aviação, o Esquadrão Grifo, em Porto Velho, o 3º do 3º Grupo de Aviação, Esquadrão Flecha, em Campo Grande, e ainda também temos os 2 esquadrões de AMX na base aérea de Santa Maria, que é o 1º do 10º Grupo de Aviação, Esquadrão Poker, e o 3º do 10º Grupo de Aviação, o Esquadrão Centauro. Esse ano, várias unidades de caça estão completando datas muito significativas, né? Então, o Centauro com 45 anos, o Joker com 70, o Grupo de Caça, que vai fazer os seus 80 anos. E de pensar que a Força Aérea Brasileira tem pouco mais de 80 anos, né? Realmente essa marca do Grupo de Caça é muito importante, um esquadrão que combateu na Segunda Guerra Mundial e está aí até os dias de hoje. Então, são coisas que a gente precisa trazer, resgatar e divulgar ainda mais aqui pelo podcast. E você também pode participar, né, todos esses podcasts, mandando sua dúvida, mandando algum questionamento que você tenha para esses comandantes dessas unidades de caça. Então, manda pelo e-mail ou manda pelo nosso WhatsApp, que está lá no website www.f3kpodcast.com.br. E no episódio de hoje eu trago uma personalidade que já é muito conhecida aqui, o Coronel Neri. Então ele já esteve participando em outros 2 episódios, como o número 4, falando sobre os tucanos na 2ª Esquadrilha de Ligação e Observação, e no episódio 6, comentando sobre a gênese do Super Tucano. Agora, o Coronel Neri volta para comentar um assunto muito bacana, que foi o surgimento dos esquadrões do chamado 3º Grupo de Aviação, que são aquelas unidades que operam Super Tucano na fronteira do Brasil, em Boa Vista, Porto Velho e Campo Grande, né? O 1º do 3º, o 2º do 3º e o 3º do 3º Grupo de Aviação. Essas unidades têm uma origem lá no início dos anos 90 e começaram em Porto Velho e Boa Vista como esquadrilhas do 7º ETA. Essa história eu conto detalhada no livro do Tucano,
que está venda pelo Esquadrões de Combate, no www.esquadrõesdecombate.com.br. E o Coronel Neri, ele é uma testemunha ocular de como esse processo se iniciou e se consolidou ao longo dos anos 90, quando essas unidades, então, começaram de forma pequena, como esquadrilhas, e depois evoluíram, se transformando nos esquadrões que nós conhecemos nos dias de hoje, começando com o Tucano e depois fazendo a transição para o A-29, o Super Tucano. Esses esquadrões, além de realizarem missões de ataque, apoio aproximado, policiamento do espaço aéreo brasileiro, mas esses esquadrões, eles também realizam o curso de formação de líderes de esquadrilha. Daqueles segundo-tenente, que acabou de sair do Esquadrão Joker de Natal, fez o curso de caça em Natal, então ele vai para uma especialização nesses grupos, nesses esquadrões do 3º grupo de aviação. Então é um curso, uma especialização que tem 2 anos de duração e onde ele alcança outras marcas muito importantes que serão imprescindíveis ao longo da carreira dele na aviação de caça, como emprego do óculos de visão noturna, utilização de data link, utilização do sensor de imageamento térmico e por TV, o chamado FLIR, e que são capacitações que são trabalhadas ao longo desse período. Neri, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. É uma satisfação enorme tê-lo aqui de volta e fight on! Neri, antes da existência desses esquadrões de fronteira, né, primeiro com o Tucano e hoje com o Super Tucano, como é que eram feitas essas missões de defesa aérea, de policiamento do espaço aéreo naquela região? Boa tarde, João. Estamos aqui na nossa terceira oportunidade, terceiro podcast. Obrigado pelo convite. Até que o T-27 fosse utilizado nessas missões, as missões eram normalmente cumpridas pela primeira linha, não só pela primeira linha, como pelos esquadrões de chavante também. Lembrando que o 2º e o 5º cumpria o alerta de defesa aérea lá em Natal com o AT-26. A missão é padrão, como todos conhecemos, é uma aeronave de alerta, H-24 período alfa durante o expediente, período bravo após o expediente, e os COPMs, Centros de Operações Militares de cada SINDACTA, né, responsável pela vigilância do espaço aéreo no seu setor. Uma vez um tráfego desconhecido verificado lá pelo COPM, o chefe controlador de serviço lá no COPM tem 3 minutos para identificar o alvo, vai identificar por meio do ACC, da área, etc., e não conseguindo a identificação, o alerta da área é acionado. E assim foi, como está sendo até os dias de hoje, né? Agora o F-39 vai assumir lá no Planalto Central. Então, com o Peru e a Colômbia já vinham empregando a T-27 nessa interceptação basicamente narcotraficantes, né? Inclusive abatendo essas aeronaves. Então nós temos aí nas redes vários filmes de a T-27 abatendo aeronaves, aí, tanto no Peru quanto na Colômbia. E o Condabra, na época, achou que seria um vetor interessante para essa missão. Nós temos um problema de tráfego desconhecido. Era o tráfego, a fronteira mais sensível para nós ali é o da Paraguaia, né? Entre Foz do Iguaçu e Ponta Porã. Era um trecho muito problemático. Hoje já se estendeu um pouquinho para o norte, fronteira boliviana também passou a ser hoje um problema, e o Condabra achou por bem pegar esses T-27s que estavam nas unidades de caça para cumprirem essa missão de policiamento do espaço aéreo nessa área ali da fronteira paraguaia, operando ali do norte do Paraná, Cascavel, etc. Neri, a verdade é que a gente não tinha ali nessa região de fronteira, você mencionou o 2º do 5º, mas ali na região nordeste é muito mais tranquilo, né? A questão de tráfego aéreo desconhecido ou ilícito. E na região de fronteira propriamente dito, havia ali em Santa Maria com Chavante o Centauro e o Poker, que depois mudaram para o AMX. Mas, além disso, nenhuma outra unidade mais próxima da fronteira, principalmente ali no norte, equipado com uma aeronave que pudesse fazer esse tipo de missão, né, até então. Exato. Aí, eu acho que é interessante contar um pouco da história da ativação das unidades do 3º, né? O Brigadeiro Batista,
pai do Brigadeiro Batista Júnior, quando o comandante do CONGAR, ele teve a ideia de implantar o T-27 nos Zetas. E os Zetas passariam a se transformar em esquadrões táticos de ataque, né? Que ele achou que a FAB estava necessitando um pouco mais dessa índole guerreira, né? Ia colocar os T-27 junto aos Zetas e, na realidade, ia se fazer uma reativação dos antigos Zenras. Isso ele comandante do CONGAR. Em 94, eu estava instrutor na academia, fui convidado pelo Major Olegário, então comandante da 2ª Elo, para ser o seu oficial de operações. E ele, falando com o Brigadeiro Lencastre, iria liberar a minha transferência para São Pedro da Aldeia para que fosse operações. Então, em contato com o Major Olegário, ele me disse que o Brigadeiro Batista iria a São Pedro da Aldeia conversar com a 2ª Elo sobre a transferência dela, a 2ª Elo, para Santa Cruz. E eu aproveitei, peguei um T-27, fui a São Pedro da Aldeia e participei dessa reunião lá no auditório. E o Brigadeiro Batista Júnior, então, falou para a audiência da 2ª Elo que haveria a ativação das unidades do 3º grupo. Já estava o decreto para ser assinado, a portaria para ser assinado, ativando as unidades do terceiro grupo de aviação. Já havia na estrutura do Comando Aeronáutica o 3º grupo com sede em São Luís. Bastaria somente ativá-lo. E já existia naquela época as esquadrilhas do ETA 7, né? A primeira esquadrilha do 7º ETA em Boa Vista e a 2ª esquadrilha do 7º ETA em Porto Velho, né? O 7º ETA era um dos esquadrões, um dos 7 esquadrões de transporte aéreo, né, que cada comando aéreo regional, em cada localidade, tinha o seu esquadrão de transporte aéreo, e aí o ETA virou esquadrão de emprego tático e adestramento. Isso, exato. Recebendo, então, aeronaves de ataque, né, os tucanos. Isso, eu não sei se ia realmente espalhar para todos os comares na época, Neri, porque tem comar que é no Rio, em São Paulo, o 3º comar era no Rio, o 4º comar em São Paulo, você tinha o 2º comar em Recife, 5º comar em Porto Alegre, ou seja, né, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, você tinha unidades de caça ali sediadas ou muito próximas que não haveria necessidade de talvez ter mais um esquadrão tático dessa natureza, né? Mas para o 7º ETA, que a base era em Manaus, né? A sede do Comar era em Manaus, e o 7º ETA na base era de Manaus, então seria interessante, né, contar com esse apoio. Criou-se as esquadrilhas, na verdade, nos anos 80, e operando com Caravan Bandeirante, certo? Em Boa Vista e Porto Velho. Exatamente. Quando eu lá cheguei, tinha o Caravan, fiz o curso do Caravan lá em Porto Velho. Então, e nessa reunião em São Pedro, o Brigadeiro Batista me disse que eu não seria movimentado. Eu não seria movimentado para a 2ª Elo, até por conta dessa ativação das unidades do 3º. E ali, um dos oficiais da 2ª Elo, de Oliveira, que depois foi da Fumaça, foi comandante da base aérea de Manaus, ele já tinha uma bolacha pronta. Entendi. Ele já tinha o escudo do 2º do 3º já, né? Do 2º, 3º. E eu peguei esse papel e guardei na minha mala. E voltei para a academia. E eu, já sabendo que o 2º, 3º seria ativado em Porto Velho, eu pedi minha movimentação para a base aérea de Porto Velho. Em 95, lá cheguei ainda como 2ª esquadrilha do 7º ETA, mas já operando com 4 T-27. E lá não tinha piloto operacional, né, de T-27, eu era um dos únicos. Aí, mas chegaram junto comigo o Baldini e o Elimar, que vinham da 2ª Elo, também eram líderes de esquadrilha de ataque. E nós éramos basicamente os 3 instrutores ali, junto com o comandante, que era o então capitão Ednei, que tinha vindo do 1º GDA. E aí, um parênteses, o T-27 só fazia emprego ar solo. Tá. Né? Só fazia emprego ar solo. Aí tiveram que adaptar a aeronave para emprego ar. E quem gerenciou esse processo foi o 1º GDA. Os oficiais do 1º GDA que desenvolveram a doutrina, as táticas, as técnicas do T-27 no emprego ar. Eu ia até te perguntar isso daí, Neri, naquela conversa que nós tivemos sobre a 2ª Elo. Vocês, na 2ª Elo, faziam algum combate ar com o Tucano, ou isso não era realizado? Não, exatamente. Esse combate ar, ele só iniciou depois que eu saí, não estava mais lá, quando a 2ª Elo resolveu implantar o combate dissimilar contra o 2º oitavo, contra o esquilo do 2º oitavo. E aí eles receberam instrução
acho que até apoio do primeiro grupo de caça, montaram um pacote de enlatados e depois foram para o dissimilar lá em Recife. Neri, então, quando o GDA, então, ele começa a ministrar essa instrução para vocês em Porto Velho, o que eles trazem e tem que adaptar? Como é que foi essa adaptação do que eles tinham do combate aéreo deles, com o Mirage 3, para o Tucano? Lembrando que é outra realidade, né? Apesar de ter o armamento de cano, a gente está falando de uma metralhadora 762 contra um canhão de 30 milímetros, performances diferentes. O que vocês tinham que... E uma visão diferente, né? Porque vocês iam enfrentar um outro tipo de... principalmente de objetivo, né? De alvo. Aeronaves ali realizando um tráfego desconhecido, mas que já era esperado serem aeronaves de baixa performance, monomotores ali, o que a gente chama de papatã. Exato. Essa instrução do GDA, ela ocorreu no ano anterior. Eu não estava no segundo e terceiro ainda, estava na academia. O GDA foi a Natal, foi a Manaus, sim, e ministrou a instrução de interceptação e de combate lá tanto para o pessoal de Boa Vista quanto para o pessoal de Porto Velho. Eram os instrutores do primeiro GDA, o Aguiar, o Ednei, o Batista, o Roque, e o Balator. Inclusive, me disseram, apesar de eu ter servido com o Balator e não confirmei isso com ele, que o cálculo de rebatimento do tiro aéreo para o tiro aéreo T-27 esse cálculo foi feito pelo Balator, que era, se eu não me engano, o oficial de tiro e bombardeio lá do primeiro GDA. E o tiro aéreo foi feito em Natal, com esses pilotos aí das esquadrilhas. Quando eu cheguei lá, em 95, essa instrução já havia sido dada. E eu não tinha esse conhecimento do ARAR, de defesa aérea, fui aluno do próprio Ednei, que me ensinou. Aí nós íamos para Manaus para realizar a campanha de interceptação, fomos para Natal fazer o tiro aéreo, inclusive eu fui campeão do tiro aéreo naquele ano, fui eleito o piloto mais eficiente lá do segundo e terceiro. Olha só, que bacana. E combate aéreo nós fizemos somente 1 contra 1. E o combate aéreo o quê? Era aquele mesmo enlatado que é ensinado no segundo quinto, para o estagiário lá. Ioiô de alta, ioiô de baixa, defesa contra ioiô, túnel de G, ataque em barril, e é o padrão, né? É o padrão. Tinha inclusive um auxílio de prancheta, com os exercícios, etc. Tal. E depois, como operações do segundo e do terceiro, lá depois, aí nós fizemos a instrução de 2 contra 1. Fizemos o 2 contra 1 também, que era tudo baseado no que o Chavante fazia. Então, no momento em que você chega ali em Porto Velho, o que acontece exatamente? Como é que estava os trabalhos até então? Lembrando que o primeiro grupo de caça, o primeiro 14º Pampa, já tinham Tucano, né? E eles já faziam utilização dessa aeronave em algumas missões operacionais também, correto, Neri? Sim, exatamente. Como eu lhe falei, já no ano anterior já havia acontecido uma operação de policiamento do espaço aéreo ali operando a partir de Cascavel, que vários tráficos ilícitos foram interceptados, né? Houve o pouso obrigatório de alguns, a Polícia Federal prendeu gente, e com os pilotos do Pampa, do grupo e do GDA. Era um mix, né? Era um esquadrão conjunto. Operaram todos ali a partir de Cascavel. Lembrando que quando eu cheguei lá em Porto Velho, em 95, a Amazônia não existia o projeto Civan ainda, né? Não tinha o Sindacta 4, tinha somente um núcleo de um COPM que estava sendo formado lá em Manaus. Então, nós tínhamos que formar muitos sargentos COAN, né? Nós fazíamos essas missões que a gente chama de abre e fecha, né? Lá em Manaus para a formação desses sargentos. E só tinha radar em Tabatinga, em Manaus e Boa Vista. Só tinha esses 3 radares aí. Então nós tínhamos que ir ou para Manaus, onde tivesse o radar para fazer o treinamento. E nós fizemos algumas campanhas de interceptação lá em Tabatinga. O Condabra, nós tivemos uma reunião de comandantes da Terceira FAI em Santa Cruz, por ocasião de uma festa da caça lá, era até o brigadeiro Manuel Carlos, o comandante da Terceira FAI. Eu solicitei a ele a possibilidade de nós cumprirmos o alerta, onde houvesse o radar em Tabatinga, Boa Vista ou Porto Velho, mas ele não se mostrou favorável. Apesar de eu insistir, ele não se mostrou favorável. Então, na realidade, nós em Porto Velho não tínhamos o alerta. Quem tinha o alerta era a Boa Vista, que lá tinha o radar. Porém, naquele ano 95 ou 96, não me lembro se 96 ou 95, o Condabra fez uma operação de policiamento
em Cruzeiro do Sul, deslocando um radar móvel para dentro do 62º Batalhão de Infantaria de Selva em Cruzeiro do Sul, montou a torre do radar lá, e nós fizemos uma campanha de defesa aérea lá a partir de Cruzeiro do Sul, nós e o 1º e o 3º. Ambas unidades deslocaram, uma tirava o alerta de manhã e outra na parte da tarde. Qual que era o alcance desse radar, Neri? Esses radares normalmente são 120 milhas, no máximo 200. Um alvo a baixa altura, a 80, 60 milhas. Ele localizava esse alvo e aí acionava, vocês ficavam de alerta no solo. De alerta no solo. Sempre 2 aeronaves, né? Aí no caso nós operamos em elemento. A aeronave era o que, camuflagem aqui estilo Vietnã ou já era aquele 2 tons de cinza? Não, era o cinza. As aeronaves do 3º já eram cinza. Tá. Cinza superioridade aérea, né? Que era chamado. Ok, Neri. E geralmente, e aí vocês seguiam o que era o basal ali de uma interceptação já conhecida para qualquer unidade de caça da Força Aérea Brasileira. Havia 2 situações, ou alerta no solo ou alerta em voo. Eu cheguei a cumprir tanto alerta no solo quanto a maioria era alerta em voo. Você decolava, ia para um ponto de órbita e lá ficava. Tá. Lá ficava aguardando, aproveitando a grande autonomia do T-27. Acho que ia falar 7 horas, 8 horas quase. Não, sem subalar dá 4 horas. 4, tá. Vocês não iam com subalar e ia com a metralhadora. 1.140 libras de... 1.140 libras de... Que é coisa querosene. pra caramba também, mesmo assim, 4 horas é uma baita autonomia. E Neri, a partir daquele momento, então, os esquadrões eles estavam focados em missões Arara. Você não tinha uma missão ar-solo com o Tucano na Amazônia. Tínhamos sim. Nós éramos um esquadrão polivalente, como são hoje, né? As unidades do 3º são unidades polivalentes, tanto o Arar quanto o ar-solo. O piloto lá tem que fazer bem os dois. E quando eu cheguei lá em Porto Velho, em 95, realmente era uma terra de Marlboro, realmente. Uma terra de Marlboro, muito ilícito, narcotráfico. Eu fiz muita amizade com os delegados da Polícia Federal lá, delegados recém-empossados, e realmente o combate ao narcotráfico lá era muito intenso na região, né? E a falta, e não havia um radar, como não havia radar em Porto Velho, então os aviões voavam ali na região. Porteira aberta. Realmente de porteira aberta. E nós tínhamos também um bom contato com a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, lá sediada em Porto Velho, e a área de inteligência do Exército na Amazônia é muito boa, então nós tivemos acesso aí a vários informações do que ocorria ali na região, que era praticamente, eu naquela época já achava um absurdo aquilo. Realmente, a ideia do brigadeiro da FAB, né, do brigadeiro Batista e da FAB, é que havia necessidade de uma presença armada na Amazônia. Já havia essa lacuna há muitos anos. E nós fomos lá realmente para preencher essa lacuna, com o T-27, que é a ferramenta que a FAB nos deu à época, né? É o que existia, né? É o que existia, agora com a 29. E é o que melhor se adaptava, né, Neri? Vamos falar também se você fizesse isso de Chavante, que é um baita avião, um excelente avião, mas é um jato, né, que demanda mais uma série de infraestrutura de solo e também é limitado quanto à área de atuação, né? Também você não consegue ficar ali pousar em qualquer aeródromo, porque com T-27 vocês pousavam até em pista de terra, né? Sim, inclusive o Chavante tinha um problema de água, né? A chuva intensa, o avião não podia operar com pista muito molhada, empoçada, porque a água entrava na entrada de ar e apagava o motor. E Porto Velho, imagina, aquelas tempestades tropicais de Porto Velho, o Chavante jamais decolaria embaixo de um temporal daquele que acontece lá até hoje, né? E com o Tucano tranquilo. Com o Tucano tranquilo. Tranquilo. Falando nessa questão de Amazônia, o que vocês tinham uma realidade que era, falando de segunda elo, né, voltada para o mar, então com os seus treinamentos voltados para o mar, com os seus equipamentos de salvamento voltados para o mar, e o que é essa mudança em relação a treinamento e capacitação que vocês tiveram que fazer, se é que houve isso, para o ambiente amazônico? Mudou alguma coisa para vocês? Sim, realmente voar na Amazônia é complexo, né? É complexo, mas é uma coisa que eu não conhecia. Fui conhecer assim que cheguei. Quando eu cheguei lá, eu fui designado comandante do esquadrão de infraestrutura da base aérea, não era do efetivo da unidade, embora eu voasse na unidade. E no ano seguinte eu assumi a seção de operações.
E foi ótimo, né? Porque agora eu vou escrever um esquadrão da forma que eu sempre imaginei. E eu tinha muita experiência no ar solo, bastante experiência de ar solo, né? Que eu já tinha adquirido lá na segunda elo, que os tenentes lá não tinham, né? Embora viessem, nós começamos a receber aqueles estagiários do 1º e do 5º. Que eram estagiários que haviam feito o curso de ataque, né, no Tucano lá em Natal. Portanto, pilotos já formados para essa missão, né, o que já ajudava muito ali quando eles eram absorvidos em Boa Vista e Porto Velho. Então nós tivemos que implantar essa doutrina ar solo, que não tinha lá. Então nós que éramos ex-duelos, né, implantamos essa doutrina ar solo, e o Ednei, que já era Jaguar, sabia tudo de defesa aérea, de Ará, implantou essa parte Ará. Então foi um bom trabalho. Depois que o Ednei passou o comando, o Veríssimo veio do Pampa, o Major Veríssimo veio lá do Pampa, eu continuei operações no comando dele, o Veríssimo também muito experiente no F5, também doutrinariamente foi uma ascendência, foi muito bom. E o Congar, naquela época, deu muito dinheiro, investiu muito recurso nas 2 bases, Boa Vista e Porto Velho. Tudo que nós precisamos de instalação, de mobília, de viatura, de manutenção, suprimento, armamento, nada faltou. Nós fomos muito bem aquinhoados aí pelo Congar e a Terceira FAI. E nós éramos um esquadrão muito bem organizado. O fato de vocês terem, pós-Eco 92, a Amazônia ganhou uma prioridade maior em termos de visão de Forças Armadas? Ganhou. E ali na Amazônia, a interação entre as 3 forças é maravilhosa. A integração, Exército, FAB e Marinha é muito bom. A gente percebe muito bom isso mesmo. E quando eu comecei a voar lá, em cima daquela selva lá, daquelas árvores imensas, lá a árvore na Amazônia chega a 40 metros de altura, né? Vamos falando de um prédio. Eu ficava imaginando, pois se eu ejetar aqui, exato, como será, né? Como será uma ejeção na selva? E a base, lembrando que a base é um Caravan, e eu voava o Caravan também, apoiando a 17ª Brigada. Então o general Pinto Silva, que era o comandante da 17ª, depois foi o comandante do Coter, foi o comandante da Amazônia também, levei ele numa visita de inspeção no 54 bis em Humaitá, sul do Amazonas ali. Foi fazer uma inspeção no quartel, e eu fiquei ali passeando, conhecendo as instalações do quartel. Eles tinham uma onça lá de mascote. Eu conheci um capitão lá de infantaria, que era o S3 do batalhão, Birajara, o nome dele, era meu contemporâneo de academia, eu na AFA e ele na AMAN, nos formamos no mesmo ano. Eu perguntei para ele se o batalhão dava curso de selva, né? Estágio de selva. Aí ele falou, sim, nós damos o curso aqui para os soldados, né? Os conscritos. Eu falei, o que você precisa? Ele me perguntou. Eu falei, eu preciso um curso que, caso os meus pilotos ejetem sobre a selva, eles consigam sobreviver até o resgate. Não, sim, vamos fazer o seguinte, eu vou montar o curso para você, eu vou te mandar via fax, na época era fax, você analisa o currículo e se você me disser que tá ok, a gente conversa. Ele me mandou o currículo, eu falei, perfeito, pedi autorização para a Terceira FAI, ele pediu para a 17ª Brigada e o 54 bis montou um curso de 7 dias para os pilotos do 2º e 3º e lá fomos fazer um estágio de selva lá que foi muito bom, foi fantástico, os batalhões de selva da região amazônica são muito bons, e ali nós aprendemos a sobreviver na selva, conhecer de fato a selva, já que o Humaitá é no meio da selva amazônica, e a partir daí nós nos sentimos mais seguros a voar sobre a selva e saber o que fazer no caso de ejeção. Até nós atualizamos o kit de sobrevivência do T-27, nós passamos a voar com colete de selva, com itens, aquele mesmo colete que os pilotos voavam no Vietnã, com itens além do kit do assento, voar armado. Eu ia perguntar isso, armado vocês iam também. Voar armado, você não pode sair de sede sem uma arma, porque se você cair na selva, a arma é a sua sobrevivência. Se você não tiver uma arma, você vai ser comido por uma onça, com certeza. E era um que calibre .40? Ou uma 9mm? Não, a gente usava 9mm da FAB. Tá. Ia no material bélico, pegava 9mm e voava com esta arma. E isso é o primeiro ensinamento que eu tive de voar na região amazônica. E aí nós começamos também comecei a me familiarizar com a meteorologia, né? A meteorologia lá, apesar de severa, ela é bem constante, assim, lá só tem 2 estações, né? Chuvosa e seca, né? Então só tem chuva agora de outubro a abril, depois só tem seca.
os horários de chuva, né? E conhecer também a região geograficamente, os rios. A Amazônia tem os rios principais, né? Se você conhecê-los, você não vai se perder. Isso até para uma navegação, para te ajudar em uma navegação, num voo normal. Exatamente. Apesar das aeronaves estarem equipadas com GPS, foi o meu primeiro contato com GPS, o Garmin 150. Caso você tivesse uma falha de GPS em voo, que poderia acontecer, pelo menos você sabia onde estava, né? Pô, até o GPS vocês receberam, então realmente recurso foi aplicado lá na época. Foi sim. Foi sim. E o GPS na navegação a baixa altura era uma maravilha. Até porque na Amazônia você também não tinha muitas referências marcantes para fazer uma navegação a baixa altura. A Amazônia é muito plana, né? É muito plano. Não tem pouco morro, mais lá na fronteira com a Venezuela. João, voltando a essa parte de policiamento do espaço aéreo, essa missão lá que nós fizemos em Cruzeiro do Sul, após o regresso de Cruzeiro do Sul, foi determinado que nós enviássemos um avião para Cascavel, que nós íamos retomar aquela operação do ano anterior com as unidades de caça, mas agora com os aviões do terceiro. Então fui eu e o Ednei, fomos para lá, para Curitiba, para Bacaxeri, recebemos um briefing no COPM2, lá no Sindacta 2, do que seria essa operação. Fomos para Canoas, pernoitamos lá, no dia seguinte decolamos cedo já para a cidade de Toledo, ali no norte do Paraná, que era o nosso ponto de órbita. Ficamos em órbita ali no nível 140, em cima de Toledo, até que um tráfego ilícito cruzou a fronteira, na direção de Londrina, e nós fomos vetorados para interceptar esse tráfego. Esse tráfego estava a 6.500 pés, em torno de 140 nós, e eu a 14.000 comecei a descer, já passei de 200 nós, já próximo quando eu peguei o visual com tráfego, para não ultrapassar, eu fiz um túnel barril, para entrar na posição de 6 horas, e aí era um navajo, Papa Tango Eco Delta Yankee. Aí passamos a informação para o COPM, aí mandaram-nos para a posição de interrogação, na ala esquerda, eu apareci para a interrogação, o piloto fechou a cortina, curvou para cima de mim, eu tive que trocar de ala para evitar uma colisão, ele começou a descer, eu voltei para a posição, recebi a determinação do tiro de aviso, fiz o tiro de aviso em descida, aí ele já rasante, nas fazendas ali do Paraná, e eu na ala tentando manter a posição também rasante, novo tiro de aviso, a baixa altura, e aí nós entramos em tesoura, eu e ele manobrando, eu também, e aí ele retornou para o Paraguai, não era autorizado o tiro de destruição naquela época, infelizmente, né, e aí eu recolhi para pouso em Cascavel, já com baixo combustível, já com 200 libras, já era bem pouco combustível, e pousei em Cascavel, acho que com menos de 100 libras, aí, volta de 100 libras. Você consumiu quantos tiros ali, você se recorda? 60 cartuchos eu utilizei. No total, 30 para cada. Lembro até hoje, 60 cartuchos nos 2 tiros de aviso, né? Foi interessante, Neri. Mas tem algo a mais nessa história, né? Tinha morro ali no primeiro tiro. Tinha morro, tinha gado, acho que algum boi foi abatido. O boi, infelizmente, não teve jeito. Não teve jeito. E você conseguiu perceber se observar alguma coisa além do piloto, dentro da aeronave, se tinha mais gente ali? Não foi possível visualizar. Porque no Peru, infelizmente, era muito comum levar criança, mulher a bordo, e eles mostrarem a criança, né, para usar como um escudo humano, né? Não, nesse caso era só o piloto, isso eu lembro. Só o piloto. Era só o piloto. E depois disso, já no ano seguinte, já em Porto Velho, estávamos no clube dos oficiais, um final de semana, o comandante da base recebe uma ligação do superintendente da Polícia Federal em Rondônia, o Dr. Wilson Salles Damasio, que eu acabei ficando grande amigo, agora era o secretário nacional penitenciário, se eu não me engano, recentemente, que eles haviam capturado um Sêneca vindo da Colômbia numa pista clandestina próxima à Transamazônica ali, bem ao norte de Rondônia. E aí perguntaram se nós podíamos ir lá para tirar o Sêneca de lá. Aí o comandante me chama da base, pode ir? Eu falei, posso. Voltei para casa, vesti macacão, peguei um tenente Prado, decolamos T-27 para a coordenada geográfica que nos passaram. Lá cheguei, era uma estradinha de chão aberta numa retroescavadeira, que eles chamavam de pista, eu vi o Sêneca lá pousado, pousei,
que era a largura da envergadura do T-27 para pousar na estradinha. Pousei lá, cortei, desci, vários carros da polícia, várias pessoas algemadas, os 2 pilotos colombianos algemados, sentados num tronco, né, algemados de costa um para o outro. E lá fui, fiz um interrogatório dos pilotos, de onde vieram, para onde iam, etc. Fizemos uma análise no Seneca. O Seneca estava sem os bancos, só o banco dos pilotos. Eles colocaram tanques nas asas, onde não existiam, eles fizeram uma engenharia caseira, colocaram mais tanques de combustível no avião. E tiravam assento para carregar carga. Isso, exatamente. Eles levaram $28 mil para pagar a abertura da pista, para os peões lá, em dinheiro. E aí fizemos um cheque, um giro de motor no solo. Aí o Prado, você leva o Seneca e eu decolo atrás de você na sua ala. Caso você caia, podemos saber onde você caiu. E um delegado, um amigo meu, José Walter Teixeira, estava lá. Eu preciso voltar com ele que eu tenho que iniciar o inquérito. Aí eu falei, Zé Walter, você vai voltar nesse Seneca? Eu vou, então vá. E aí deram partida, o Seneca decolou com o Prado, aí eu entrei em T-27, dei partida, mas o avião estava atolado na areia, quase que uma areia da praia, assim, né? Tentamos empurrar o avião, não tinha jeito, o avião completamente atolado. Eu falei, como eu vou tirar esse avião do meio da selva? Aí dei partida, dei motor a pleno, consegui fazer o avião se mexer, ingerindo areia. Decolei atrás, entrei na ala do Seneca, achei o Seneca já bem à frente, e até que pousamos em Porto Velho. E aí eu pedi para o mecânico fazer um cheque no motor, com aquela câmera boroscópica, né? E realmente havia ingerido, danificado as palhetas de compressor, etc. E o Seneca ficou lá na base aérea por alguns meses. Nós fomos declarados fiéis depositários, né, do avião pela Polícia Federal. O avião tinha 2 equipamentos GPS que a Polícia Federal nos deu de presente. Eu acabei sendo perito do inquérito. Descobri de onde veio o avião, para onde ia para o Araguaia. Vários pontos de rotas ali inseridas no avião. E depois de muito tempo, descobriu-se que o avião havia sido roubado em Araxá. Ele foi roubado. Eu levei uma máquina fotográfica e eu tenho ainda várias fotos dessa missão. A pista ela tinha quantos metros, Neri? Não era pista, era uma estrada. Era um caminho. Não tinha 1.000 metros, né? Acho que não chegava a 1.000 metros. Voltando à história da bolacha que você trouxe lá de Santa Cruz, daquela reunião, essa bolacha virou que é a bolacha do Grifo hoje? Exatamente. Inclusive, o núcleo dos terceiros, do primeiro e do segundo, é em abril, né? É de abril. As unidades estão comemorando a data de ativação, que é em setembro, né? Mas o núcleo é de abril. A partir dali, nós viramos o núcleo do segundo e terceiro. Então, já tínhamos que ter um símbolo, né? Uma bolacha. Aí eu falei, Ednei, eu tenho aqui. Te abri minha mala, eu já tenho a bolacha pronta. E aí nós mandamos para a terceira FA, e eu lembro que na bolacha tem o desenho do grifo, né? Por isso que o código de chamada é grifo, eu que sugeri. E aí tinha um triângulo que imitava o inimigo, né? Com uma estrela, né? E o brigadeiro Bering, que era o comandante da terceira FA na época, não gostou muito da estrela, né? Pode significar a estrela de generalato. Aí nós trocamos a estrela por uma seta, uma coisa, mas foi a única modificação. Mas a bolacha que o De Oliveira fez já tinha uma heráldica, inclusive eu levei a heráldica, o significado dela, né? Que ela tem a água do rio, o verde da Amazônia, ela tem o grifo, tem o basilisco que ela simboliza a maldade, que é um galo, né? Estilizado, né? Era uma manobra de um combate aéreo do grifo contra o basilisco. Essa era a bolacha, ainda é a bolacha até hoje, né? E aí nós sugerimos o código grifo. Pois já veio pronto, heráldica, tudo. Prontinho. Tudo. O Operações em Boa Vista era o Vilela da minha turma. O Vilela. Que depois foi comandante do GEV, né? Agora tá lá em Dubai. Tá lá em Dubai. E ele fez a bolacha do primeiro e do terceiro. E eles adotaram o escorpião. Porque lá em Roraima tem muito escorpião. Inclusive lá na sala de estar do primeiro e do terceiro tem um aquário, né? Um viveiro de escorpião lá, uma caixa de vidro com escorpião. Bom. E a bolacha deles também ficou muito bonita. Bacana, Neri. Então, nessa tua época, interceptações, acionamentos para tráficos desconhecidos, né? Antes de se tornar ilícito, primeiramente eles são desconhecidos. Isso era constante, era uma rotina
Era diário isso daí? Não era. Não era? Isso ficou sendo diário só depois que o Sindacta 4 foi ativado. Que aí botaram 19 radares na Amazônia, aí realmente o alerta passou a ser... Ainda era T27 na época, né? Aí passou realmente a ser diário, né? E Neri, a partir de 2005, o Tucano passa a guarda para o Super Tucano. É uma história que você também já contou aqui, uma aeronave muito mais adequada, né, para esse tipo de missão. O que acontece quando o Super Tucano ele assume basicamente uma adaptação de uma doutrina para outra? Só um parênteses antes de responder a sua pergunta. No nosso último podcast, eu esqueci o nome daquele coronel da Copac que lá nos recebeu, Coronel Moura. Aí, excelente. O mesmo Jaguar do seu podcast do GDA, esse, Coronel Moura. Ah, o Moura, olha só. Foi ele que nos recebeu lá e nos entregou a DMA 400-meio em rascunho. Foi ele, lembrei. Eu ouvi o pod e lembrei dele. Pois então, lembrando que o segundo, o terceiro e o primeiro eram unidades comandadas por caçadores. O primeiro e o terceiro ainda tinham operações caçador, que veio do 16, né? Então, eram esquadrões bem organizados doutrinariamente, ninguém inventou nada. Eram unidades de caça que só não tinham nome, só não usavam o símbolo. Mas eram praticamente os manuais, as ordens de instrução, os briefings. Que a partir de 2002 eles viraram unidade de caça. Isso, aí houve a transformação de ataque para caça, mas aí somente tiraram uma bolacha do ataque vermelha e azul e colocaram o sorvete da caça. Não houve nada, a mudança foi só de aviação. E os comandantes eram caçadores, o comandante em Porto Velho era o Zavaroni, Pampa, e o comandante de Boa Vista, se eu não me engano, era não sei se era o Magalhães, acho que era o Magalhães, lá em Boa Vista. Eram dois Pampas, inclusive. Então não houve... O mesmo manual que se usava era o mesmo, eles continuaram utilizando o mesmo manual. Né? O manual da caça, que foi feito lá pelo 1º do 4º em Fortaleza, né? Quando eu passei por lá numa operação Cisdabrex, lá em Fortaleza, era até o Luiz Paulo, doutrina do Pacal, eu cheguei a ver o manual em confecção, eles trocaram o manual do ataque pelo manual da caça, que não tinha praticamente muita diferença, não. Então não houve nenhum impacto operacional nessa mudança ataque-caça. Mas a doutrina ali, ela já estava sedimentada, né? Já estava muito bem sedimentada. Muito bem sedimentada. E eu, na minha humilde opinião, eu já era o S1 do 2º quando isso ocorreu, já estava em Anápolis, eles poderiam ter aproveitado mais os pilotos de ataque que lá estavam, em Boa Vista e Porto Velho, né? E também lá em Campo Grande, né? Em Campo Grande. E o terceiro já estava em Campo Grande. Tá certo, Neri. Em relação ao esforço aéreo que era dos esquadrões lá à época, o que era o comum um piloto voar em Porto Velho e Boa Vista? Mais de 200 horas. O esforço aéreo era muito bom. Eu não peguei nenhum problema de esforço aéreo. Nos 4 anos que eu lá passei, foi muito bom. Quando era núcleo, você falou em torno de 4 aeronaves que havia em Porto Velho. Quando vira esquadrão, você lembra mais ou menos qual que era ali a carga de aeronaves? Nós chegamos até 8 aviões. E tinha problema ali com meteorologia? Meteorologia, eu digo assim, o clima da Amazônia afetava muito na aviônica do Tucano? Não na aviônica. Nós tivemos um problema de condensação no FCU. A unidade de controle de combustível do T-27... gerou umidade dentro da vapor, mas me lembro uma missão de tiro aéreo em Natal, eu iniciei o táxi, estava liderando uma esquadrilha, iniciei o táxi e o motor não acelerava mais. O motor foi para marcha lenta e a manete não tinha mais comando. Eu tive que parar o avião no meio do pátio. E aí descobrimos que tinha condensação dentro do FCU. Então essa que era a pane mais comum ali para vocês, ou a mais grave? Era a pane mais grave, né? Porque os nossos sargentos, pelo menos lá no 2º e 3º, eram todos muito bons. Inclusive, tinha muitos que tinham servido comigo na 2ª Elo ou na AFA. Gente com muita experiência. Então, eles tinham muita experiência de T-27. Muito. Nós tínhamos um suboficial lá, o Davi, que era o papa do motor PT-6. Sabia tudo de motor. Muito bom. Inclusive, os nossos ar-condicionados funcionavam.
Os únicos T-27 da frota do Brasil que tinha ar-condicionado funcionando eram os nossos. Pô, vocês tinham que contar isso pro pessoal da AFA, como é que fazia para funcionar. Era só... A gente comprava o gás freon no comércio, colocava e botava para funcionar, e funcionava muito bem. Porque aí era uma necessidade, né? Exato. Certo, Neri. Uma outra curiosidade, hoje, não sei se isso é tão comum com o Super Tucano, mas na época com o T-27 vocês tiravam alerta de pelotão de fronteira, muitas vezes. Eu já tinha saído de lá, mas isso ocorreu sim. Inclusive, o primeiro do terceiro tirou muito alerta assim, de pelotão de fronteira, houve sim. Tipo estilão do Equador, coisas locais assim. Inclusive, depois que eu saí de lá, já no comando do Zavaroni, o segundo e o terceiro acabou fazendo uma campanha de teste de uns foguetes, inventaram uns bate-70 antipista, e o segundo e o terceiro testou. Tivemos a Operação Tapete Verde, né, que você bem conhece, né, Operação Real contra as Farc, eu já não estava lá, estava em Brasília, também ocorreu. Exatamente, uma hora a gente vai contar. E Neri, uma outra curiosidade, você foi responsável por uma operação rodopista. Sim. Com o Grifo. Como é que foi essa operação? Em 98, o Veríssimo pensamos nessa possibilidade, o Veríssimo muito guerreiro, foi um bom comandante, um excelente comandante. Não, vamos fazer. E aí pedimos o apoio, vimos ali no mapa um trecho de rodovia que poderia ser factível, aí eu vi na BR-364, já em direção a Boa Vista, um trecho antes do Rio. Pedimos apoio ao 5º Batalhão de Engenharia de Construção, que já sediado em Porto Velho. Um capitão do 5º BEC foi comigo, numa viatura da FAB, eu mesmo dirigindo. Nós escolhemos um trecho de rodovia, que tinha inclusive um acostamento bem amplo, onde poderia servir de pátio de estacionamento das aeronaves. E aí nós decidimos aquele trecho, o 5º BEC lá pintou as zebrinhas, fez a pintura das zebrinhas, das cabeceiras, tirou placas que podiam atrapalhar, cortou árvores, e lá fizemos a operação. Aí foi um apoio de solo mínimo, né? Manutenção, de comida, né? O MAPRE não existia, mas o rancho apoiou, botou uma cozinha numa barraca lá. O DTCEA era chefiado pelo Leônidas, né? Brigadeiro Leônidas, ele inclusive voava, é grifo também. Ele foi lá, montou uma torre móvel pra gente lá e fizemos a operação. E o brigadeiro Adalberto era o comandante da terceira FAI, tinha acabado de vir da Red Flag, né? Quando o 16 foi para Red Flag. Ele lá foi e participou. Pousou também, ele voou e pousou na rodovia. A Polícia Rodoviária também apoiou. Vocês pousavam e já tiravam a aeronave ali? Pousava, estacionava, cortava, comia lá e decolava de novo. Abastecia e decolava. Foi uma operação de sucesso, Neri, deu tudo certo? Foi sim. Um próximo passo seria armar as aeronaves, remuniciar, decolar, atacar algum local e voltar para a base. Sim, e lembrando que ali nós já estávamos mais próximos da fronteira ali, né? Aquele ponto da rodovia já era mais próximo da fronteira. Você ganharia em autonomia ali. Agora com o F-39 Gripen, logo a gente espera ver esse tipo de coisa, né? Quem sabe por aí, que é otimizado para esse tipo de operação. Exato. Me conta uma coisa, já quando você era do 2º do 6º, o Guardião lá em Anápolis, vocês fizeram voos com o Tucano e o E-99? Fizemos, eu mesmo fiz. Como piloto, sim. E como é que era essa experiência de você... existia... Era uma fase ainda muito inicial, que você não tem uma série de aviônicos ali no Tucano, como tem no Super Tucano. Como é que funcionava isso? Como era o início do 2º sexto, a missão era mais para nós do que para eles, né? Mais para nós, que então nós aproveitávamos para treinar os nossos controladores eram embarcados na missão de abre e fecha comum, né? Com os T-27. E também nós apoiávamos as navegações a baixa altura deles, nós também fazíamos esse controle. Certo. Tanto em Boa Vista quanto em Porto Velho. Depois teve uma Vembra, Venezuela-Brasil. Vembra, Venezuela-Brasil, aquelas operações de defesa aérea, né? O Condabra com a Força Aérea Venezuelana, eu participei. Foi a primeira operação dessa que nós participamos, eu fui lá para Boa Vista e participei da Vembra, fazendo o controle pelo lado brasileiro.
Em relação a essa tua fase aí de Amazônia, alguma coisa que eu não te perguntei que você acha legal acrescentar? Eu só digo que foi assim uma oportunidade muito maravilhosa na carreira ter participado dessa implantação dessas unidades, né, que são são unidades de caça importantes hoje, né, operando o A-29, e inclusive lá na sala de estar do 2º e 3º tem uma placa com o nome de todos os grifos, né, que lá passaram, desde o 01, que eu edinei, meu nome ainda está lá. Voando na Azul, eu fiz alguns pernoites lá em Porto Velho, eu fui lá visitar o esquadrão, levei até a tripulação da Azul para conhecer, e você vê que aquilo tudo que lá está, você participou do início, né? Então eu tive essas duas oportunidades, ser fundador do 2º e 3º e também ser fundador do 2º e do 6º, né? Sempre criar alguma coisa sempre é muito bom. É verdade, Neri. Te agradeço mais uma vez pela tua participação. Espero que outras vezes você retorne aqui e traga mais conhecimentos, mais histórias aí. E é legal ver essa ligação, né? Então, o Moura, que já foi entrevistado, você teve contato com ele lá atrás, então é realmente muito gratificante isso daí. João, eu que agradeço os convites por esses podcasts. Ainda podemos fazer mais um da implantação do 2º e 6º. Também é mais uma outra história interessante. Vamos sim. Muito obrigado, João. Obrigado você, Neri. Um forte abraço aí. Pessoal, continuem ligados aqui em Fox 3Q Podcast, no nosso site. Mande suas dúvidas, sugestões, mande dicas de quem a gente pode entrevistar. Se você tiver fotos históricas também, fotos antigas, manda aqui pra gente que a gente vai publicar. Um forte abraço e até a próxima.